Olá, pessoal. Vamos então para a nossa aula de hoje. É a nossa primeira aula nesse formato e a gente tem que se adaptar tendo em vista essa pandemia que está pelo mundo todo aí e tem nos obrigado a desenvolver algumas atividades que nos permitam ficar fora de circulação. Então, por isso que a gente está se esforçando, trabalhando para que a gente consiga não parar, tá bom? Eu vou pedir para vocês uma certa paciência, né, para a gente poder ter um bom andamento nos nossos trabalhos, tá bom? Então, o que nós temos de tema para discutir hoje é o psicodiagnóstico. Eu dividi essa nossa aula de hoje em duas partes, tá bom? Então, a primeira parte é essa e depois vai ter uma segunda parte, mas ambas as partes se referem à aula de hoje, ok? Então, vamos lá. O psicodiagnóstico, ele é fundamental, ele é muito importante para a gente poder trabalhar com a criança, tá? Ele é limitado no tempo, ou seja, ele tem começo, meio e fim. Ele se utiliza de técnicas psicológicas e vai tentar compreender a partir dessas técnicas, a partir da teoria, o problema que é trazido para a gente. Então, ele vai nos ajudar, vai nos iluminar a compreensão de um determinado tipo de problema. E, por fim, né, no final, ele vai apresentar os resultados. Ele é um instrumento que tem o objetivo de conseguir uma descrição e compreensão a mais profunda possível, tá? A mais completa possível, da personalidade do indivíduo, tá? Do paciente, da família. Eh, Ele vai orientar o trabalho do psicólogo. Então, o psicodiagnóstico ele tem essa capacidade, tá? De nos orientar, de nos mostrar o caminho, de nos colocar uma clareza, de nos apresentar aquela queixa que é trazida pelo paciente de maneira mais objetiva e mais precisa. E também o psicodiagnóstico ele também é utilizado não só na clínica, mas também para orientação profissional. Vocês vão ver também sendo muito utilizada no fórum, tá? Ou em questões trabalhistas. Então, o psicodiagnóstico ele tem um largo alcance de ação, de trabalho, tá bom? E a importância que tem é de nos ajudar a ter uma compreensão daquele caso que nos é trazido. Muitas vezes o paciente ele nos chega, principalmente quando é criança, né? Porque a criança ela não sabe verbalizar com tanta clareza o que ela está sentindo, tá? Então, nesse sentido, o psicodiagnóstico nos ajuda, nos dá essa luz, tá? Para a gente poder compreender quais são as verdadeiras razões que motivaram aquele encaminhamento. Muitas vezes a família traz a criança mas ela não tem muita noção do porquê que aquela criança está desenvolvendo determinados sintomas. Então, para isso é que a gente vai se basear numa investigação mais profunda e o psicodiagnóstico vai nos permitir essa compreensão. A questão também que se coloca é que o prognóstico também ele fica facilitado quando nós desenvolvemos um trabalho baseado no psicodiagnóstico, porque por meio do psicodiagnóstico você pode pensar quais serão os desdobramentos que aquele tratamento vai ter. Então ele também te fornece esse elemento que é fundamental, né, para a gente poder ter uma clareza maior de como conduzir esse nosso trabalho com a criança. A coisa que a gente faz é uma entrevista com os pais. Essa entrevista com os pais tem um objetivo, tá? É da gente poder conhecer efetivamente não só a questão relativa àquilo que é trazido como queixa da mas criança. Também nós vamos tentar entender como que é essa dinâmica daquela família, tá? Então, olha, dentre os procedimentos que compõem o processo de psicodiagnóstico infantil, a compreensão do psicólogo sobre a família da criança atendida ocupa um lugar de destaque, dada a importância da família na formação da criança. Então, nós sabemos que a família na nossa sociedade, ela tem uma importância muito grande, né, na formação dessa criança. Então, por isso que nós não podemos deixar de lado a importância da família no psicodiagnóstico, tá bom? Então, nós vamos ver que a família, ela tem um lugar de destaque.
Nesse sentido, o Freud ele já tinha mostrado as determinações da família na formação psíquica da criança. Tá? E depois dele, outros autores que também trabalharam com a questão da psicologia infantil reiteraram essa importância da família na formação, na determinação eh, do psiquismo da criança. Tá? Então a gente pode citar como exemplo, né, o Winnicott, o Spitz, a Anna Freud, o Bowlby, entre outros, que mostraram, por meio de seus estudos, o vínculo que existia, né, entre um bom desenvolvimento psíquico da criança e relações afetivas adequadas que são vividas pela família. Então, diante da evidência de que as primeiras relações desenvolvidas com a criança fornecem a base para a constituição do seu psiquismo, né, é, nós vamos ver que é inegável a influência dessas relações nessa criança, tá? Porque geralmente a, a criança ela vai ter como primeiro contato social a família. Então, à exceção de algumas situações, então como eu havia citado para vocês anteriormente, é, como o fato de crianças que moram em abrigos e enfim, né? É diferente, mas geralmente na nossa sociedade a criança é o primeiro grupo. Desculpem, a família é o primeiro grupo que a criança vai participar, ok? Então daí, novamente, eu gostaria de deixar bem clara a importância que existe no estudo da família para um bom psicodiagnóstico. É, outros estudiosos, né, que a gente pode citar, né, a Raquel Soifer, Ocampo, Arzeno, o Walter Trinca, são autores que vão mostrar a importância desse entendimento das relações familiares para a gente poder ter uma compreensão maior em relação à questão do tratamento e da forma como nós vamos trabalhar com essa criança, ok? Vamos para a segunda parte?